a imagem da violência contra a mulher, né, cheia de roxo na cara, né, que isso acontece com mulheres que não têm acesso à informação, né, se colocam numa posição distante, e isso pode estar acontecendo com a tua amiga ali do lado, e ela não conta, por culpa, por Por vergonha, vergonha. Uhum. porque ela acha que merece isso, porque ela está tão destruída emocionalmente que ela não acha que vai encontrar algo além daquela relação, porque aquela relação é tão bonita para ela. Ele é um cara tão legal, foi um cara tão Perfeito. legal no início do Uhum. relacionamento. Não pode, tá acontecendo algum problema, minha relação tem um problema só, talvez a gente se fazer terapia, talvez, né, se a gente conversar, isso melhore. Ele é um cara muito legal, todo mundo gosta dele, eu gosto contra a mulher, eu acho ela muito, ela traz coisas muito reais, assim, né, do que acontece com a mulher. E diz que muitas vezes o cara tem esse tipo de bom moço, né? E ele próprio não reconhece que ele está sendo abusivo com a sua companheira, né? Então, se ele, né, tem essa dificuldade, né, a mulher muitas vezes apaixonada, dependente emocional, né, quando a mulher também não é dependente financeiramente, né, tem situações de mulheres complicadíssimas, né, que são dependentes da pessoa com que vivem, tem medo pelos filhos, tem medo de ser morta, né? Então, naquele quadro que, né, o perfil da relação, os dois ainda não identificaram que estão vivendo uma relação completamente tóxica, né? E vem as humilhações, vem as agressões, né? Aí daqui a pouco tudo melhora e daqui a pouco não, isso não vai acontecer de novo, né? Tu aceita, ele pede desculpas e aí daqui a pouco acontece de novo e aquilo vai piorando as formas, né? E daí tu se sente culpada, né? Tipo, não, mas tu me provocou, né? Eu fui assim, eu já escutei que não tinha feito, né, com outras namoradas, só comigo. E muitas vezes eu parei e pensei, mas por que só comigo? O que eu tenho de errado? E quando eu terminei a relação e fui buscar terapia para entender por que eu me coloquei numa relação onde chegou a tal ponto, né, de toxicidade, assim, eu muitas vezes questionei a minha psicóloga se a culpa não era minha. Uhum. E E eu aí? acredito, e eu acredito que esse é o sentimento de muitas mulheres, né? De achar que, de alguma forma, elas têm culpa naquilo por ter cobrado alguma coisa, por ter falado de tal maneira, por ter agido, né? De uma maneira que o cara se estressou. Ah, será que eu não tô cobrando demais? Né? Será que ele não tem razão? Né? Acaba ficando com pena. Exato, exato, exato. E então, o meu sentimento era primeiro de culpa, eu achava que a culpa era minha, né? Até que um dia minha psicóloga respondeu, Carol, nada, mas nada justifica um homem levantar uma mão para uma mulher. Nada. Aí isso me ajudou um pouco, né? Porque ainda vem, é um ciclo, né? Tu vê, mas né? Então é um trabalho terapêutico muito forte, um acolhimento que precisa ser feito com essa mulher, né? Logo que ela sai disso, uma rede de apoio, né? Esse dado que eu falei que 90% das mulheres elas não denunciam, né? É Porque na muito verdade forte isso, né? é Muito muito forte. forte. Eu não denunciei. E a minha questão era assim, vou expor ele, sabe? Tem a família, tem os amigos, né? E eu não sei o que deu errado, o que deu de errado ali, talvez a culpa seja minha. Eu amo essa pessoa, porque por mais que a relação termine,
muitas vezes a mulher termina a relação amando. É um processo de desilusão. Por isso, quando eu falo a vida depois da ilusão, porque tu tem medo de terminar, tu gosta daquela pessoa, tu tem medo de terminar aquela relação, desistir daquela relação, né? Tu vai tentando. Eu sei de mulheres que viveram isso por década, entende? 10 Ah, sim. anos, Uhum. né? Amando essa pessoa, amando esse Amando, agressor. às vezes amando, às vezes, né, tem outras situações que prendem ela na situação, como financeiramente, como eu disse, ou, né, a Uhum. gente não sabe, né, cada mulher tem por isso que ela precisa de uma rede, ela precisa de alguém que ela confie. Quando eu percebi que a relação realmente estava muito ruim para nós dois, né, que eu tinha que eu tentei com conversa, olha, né, não tá legal, né, terapia, vi que não ia, não dava mais, né, que eu estava me violentando, estava me machucando, estava acreditando numa coisa que não tinha mais como, tinha chegado no fundo do poço. Eu decidi, né, que que eu ia falar com uma amiga minha que era muito próxima, minha melhor amiga, assim. Cheguei para ela num dia que eu tinha sofrido uma agressão, no dia seguinte cheguei para ela chorando e falei, olha. E ela olhou para mim, eu nem precisei dizer, ela disse, ele te bateu, né? E eu disse, bateu. Então, ali eu disse para ela assim, eu só tô te contando agora porque eu não quero voltar, porque se eu não manter isso em segredo, eu vou acabar voltando para essa relação, né? E julgam muito a mulher que às vezes volta para a relação, que permanece. Então há muito julgamento para essa mulher, né, em cima dessa mulher. E na verdade deveria haver um acolhimento, um empoderamento, mostrar para essa mulher que por mais que doa, vai doer, vai terminar uma relação que se tu amava a pessoa, né, tu amava essa pessoa, vai doer, não é assim, terminou, agora, né, a vida continua, tá tudo lindo, maravilhoso, sou feliz, me libertei. Não, tu vai enfrentar teus próprios monstros, tu vai ter que recomeçar, tu vai ter que identificar, né, vai ter que te curar, vai ter que te acolher, vai ter que se permitir ser acolhida pelas pessoas, vai ter que enfrentar muita coisa que vem, né, o medo, a culpa, né, a vergonha muito gritante, o julgamento que vai ter pessoas que ainda vão dizer que a culpa é tua, né? Não teve isso, não, mas ele, Carol, ele né, é um cara tão legal, né? Não pode, né? E, e há outros dados, né, de outras pesquisas, assim, que realmente, assim, às vezes é difícil de identificar, porque isso acontece de forma clandestina, quando as pessoas não estão vendo. E essa pessoa com Uhum. que está te relacionando tem boas relações, né? Ela tem, e como falei, ela às vezes nem acredita, né? Ela não enxerga, ela não consegue enxergar a ponto que chegou a doença, né? E estou falando do meu caso, que como eu disse, tem muita situação de violência, né? E olha, chega tanto relato, muitas amigas me trouxeram situações, né? E Uhum. eu sempre digo assim, ó, muita gente encara isso ainda como um problema pessoal, né? Ou como de marido e mulher, e na verdade, enquanto isso ser visto, né? Até como algo entre duas pessoas e não ser encarado como um problema coletivo, como um problema de sociedade, né? Um problema que tem que ser haver união entre as mulheres, né? Isso vai continuar acontecendo muito e vai continuar acontecendo com a morte de muitas mulheres, Com né? certeza, né, Carol? Eu queria te fazer uma pergunta assim. Tu disse que tu teve que resgatar a Carol, né, a Carol de antes. Como é que tu enxerga esse processo? Tu entrou tanto nessa relação que tu te envolveu 100%, que tu chegou a te abandonar, tu achou que realmente ele era um cara legal, era um parceiro legal, e de repente não foi tudo aquilo. Mas, assim, como é que é esse resgate de si mesma, né? Como é que tu conseguiu perceber que tu tinha que sair dessa relação e como que tu conseguiu? Que força foi essa? Que determinação? Né? Como tu falou, tem pessoas que ficam 10 anos
vivendo uma situação e não conseguem romper com esse ciclo. Então, como é que foi isso assim para ti? Eu me lembro que, depois de algumas séries de situações que me mostravam que eu tinha que terminar e eu não conseguia, né, eu comecei a tentar conversar comigo mesma, comecei a frequentar grupo de mulheres, né, que falavam sobre diversos temas, mas ninguém sabia o que eu estava vivendo, ninguém sabia, né. E eu comecei a querer conversar comigo mesmo que eu tinha que encarar aquela situação, que aquela situação estava errada e que poderia não vir a melhorar, que aquela pessoa não me amava como eu merecia. E eu sei que para algumas mulheres é muito difícil fazer isso, né, e talvez tu não queira denunciar essa pessoa, ou talvez tu não queira contar, e eu digo qualquer tipo de abuso, se essa pessoa tá falando coisas para te humilhar, ou essa pessoa está te agredindo fisicamente, tu não tá feliz na relação, né, vocês 2 estão, alimentando uma relação tóxica, tanto você sendo abusiva com ele sendo abusiva contigo, divida isso com alguém. Com a tua melhor amiga, uma pessoa que tu confia, aquela pessoa que tu sabe estar contigo para o que der e vier. Divida com essa pessoa. Uma das coisas que a minha amiga na época disse para mim, que foi que me caiu a ficha, né, eu disse assim: "Me ajuda, eu não consigo terminar, né, tá acontecendo repetidamente", né, e ela me disse assim: "Se eu viesse e te contasse que meu namorado me agrediu, o que que tu ia dizer para mim?". Falei: "Eu te dizer pra largar?". Ela disse: "Então, seja tua própria amiga", né. E aquilo pra mim, ressoou muito, assim, né, e eu não queria o mal dele, né, eu Ah, simplesmente queria cair fora, queria sim. terminar aquilo, né, se eu sabia que se eu desse uma brecha, como eu amava a pessoa, eu ia acabar voltando, ia acabar acreditando naquilo, né. E aí, eu me cerquei de coisas, eu dividi com dá para contar nos dedos as amigas que eu dividi, como um pedido de ajuda, me ajuda, porque eu tô passando por uma barra, tô terminando um relacionamento, tá assim, assim, assado, né, tô me sentindo perdida, me ajuda. Foram essas mulheres que me empoderaram, que me ajudaram, que Te né, deram amigos força. me deram força, e aí daqui a pouco, né, escrevi, né, sobre isso, uma amiga me disse: "Escreve sobre isso", escrevi, chegou no Universo Feminino em Debate, e o e isso repercutiu muito, assim, e aí as pessoas foram me incentivando, me ajudando: "Olha, tu fez certo em falar isso, tem outras pessoas que estão passando por isso", né. Eu me lembro que eu trabalhei uma época na Defensoria Pública do Estado, e lá tem atendimento de violência contra a mulher. E eu me lembro que eu fui fazer como jornalista, eu fui fazer uma matéria sobre isso, e eu me lembro que uma defensora me contou que havia uma mulher, que a mulher era mulher independente, era feliz na profissão, que a mulher, não tinha nada que pudesse prender a pessoa com que ela se relacionava, né, nesse conceito, tá, não tinha nada que prendesse, assim, vamos dizer assim, né, não dependia dele, não tinha filhos com ele, tinha essa questão emocional que ela era dependente. E era uma mulher que era professora, tinha então o ciclo de violência ele te envolve tanto que não tem quem acontece em todos os espaços, em todas as classes sociais, em todos os níveis de escolaridade. Isso acontece com muitas mulheres. A gente tem dados, 50% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. E muitas vezes elas não sabem que estão vivendo essa violência. E tu sabe, Carol, que eu queria te perguntar uma questão assim, ó, isso é um fato assim, quando tu descobre que tu tá vivendo numa relação que é doentia, tu passa por um momento solitário, assim, né, de que tu toma ou não toma uma atitude, tu fica nesse processo sem saber o que fazer, não acreditando no que está acontecendo contigo, não querendo que esteja acontecendo contigo, porque tu idealizou, ou porque as mulheres idealizam muito um parceiro ou uma relação.
O que que tu acha que interfere, né? Tu falou, claro, romper, eu sei que é difícil tu sair de uma relação, terminar um ciclo, é uma separação, é um rompimento, é doloroso, é difícil, né, Carol? Mas por que essa permanecer, né, nessa situação, assim? É. Então, fiz terapia muito para entender, né, porque estar presa numa relação e eu acho que, é muito individual, assim, de cada mulher, né, esse processo, sabe. Mas, o principal, assim, muitas vezes, né, a mulher, né, ela ama a pessoa com quem ela está, né, e ela não quer desistir daquela relação, né. E aquilo, como eu falei, a gente tem uma ideia, né, às vezes, que a violência contra a mulher só é aquela que o cara espanca a mulher todo dia, que aqueles casos, né, da mulher que chegou maltrapilha já na delegacia de tanto apanhou, no caso que levou ao feminicídio, né, que chegou matando. As pessoas têm essa imagem de que a mulher apanha todo dia e que são duas pessoas muito doentes, muito, são pessoas que levam às vezes uma relação normal, né? E É há violência psicológica que tu episódios, fala. e por isso que muitas vezes tu não enxerga, porque aquela discussão acabou daquela forma, vamos supor, de agressão física, ou porque as palavras, quando é violência psicológica, né, te diminuem, Sim. e tu tá presa num ciclo depressivo de estagnação, ou quando tu acredita que aquilo é normal, sabe? Eu Uhum. depois que eu escrevi o texto sobre a minha experiência, veio tantas pessoas me contarem as suas histórias e algumas dessas pessoas mantiveram seus relacionamentos, Ah, entende? continuam? Continuam. Elas estão presas. Continuam, continuam. E eu vou dizer, eu não vou julgar, Claro. cada caso é um caso, né? Sei de pessoas que o casal começou um processo de terapia, né? E ok, é o processo dos dois, querem enfrentar isso juntos, querem, né? Claro. Há pessoas que resolveram terminar e realmente não dá, há pessoas que denunciaram, né? Há pessoas que seguiram suas vidas, né? E tocaram, no caso, eu toquei minha vida e é muito difícil ainda para mim falar sobre isso, assim. Por exemplo, Uhum. ontem mesmo uma amiga minha me mandou mensagem falando de uma mulher que chegou nela passando por uma situação de violência, se separou e eu disse e as pessoas não sabem o que fazer, né? A primeira situação é acolher, né? E a mulher, eu me senti perdida. Eu amava alguém, eu vi que a relação não era nada, me imaginava casando com aquela pessoa, me imaginava tendo filhos com aquela pessoa, lá, 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 lá. E de repente, não, né? E era uma relação normal, um casal de namorados que tinha seus amigos, né? Que tinha muitos amigos, nossa, mas eu não percebi, né? E eu decidi encerrar a relação, não decidi por seguir minha vida, né? E eu tô contando mais sobre mim para aquela mulher que está assistindo e está vivenciando algo parecido, se identificando, né? Uhum. Porque a minha ideia era isso, utilizar aquilo que eu vivenciei como uma forma de mostrar para as mulheres que é possível terminar uma relação. Tu sai destruída, tu precisa recomeçar. Às vezes, dependendo do que aconteceu, isso vai voltar, vai te doer. É como se fosse uma cicatriz. Muitas vezes, Uhum. os dois estão vivendo sua vida de forma normal, cada um tocou. Muitas vezes, quem apanhou não esquece, quem bateu esquece, entende? Então, e quando eu digo bater, é também a violência psicológica, né? Não só o bater físico, mas o bater quem te machucou, quem foi abusivo contigo, né, vai tocar a vida, muitas vezes vai esquecer, não, às vezes não vai enxergar o que fez, né? Então cabe a ti a tu te olhar, né? A tu te amar como tu deveria, né? E como se amar, né? É um processo Claro. contínuo, um aprendizado todos os dias, né? É uma coisa que não é: "Ah, agora eu terminei uma relação, estou me amando". Não, é um processo contigo, é tu te permitir conhecer pessoas novas, te permitir ter outras experiências, é tu não deixar ninguém te agredir, né?
é tu te enxergar como uma mulher, né, ou um homem precioso, né, preciosa, né, tu entender que quando, né, alguma coisa bate aqui no teu estômago, no teu coração te dizendo que tá errado, é porque tá errado, entende? E precisa muita coragem, precisa muita fé em si mesmo, acreditar que sim, a vida lá fora, né, que tu pode fazer milhões de outras coisas. Aquele curso que tu tanto queria fazer, né, que às vezes o cara te incomoda, a mulher te incomoda, né? Ou, sei lá, tá a fim de viajar, ou tá a fim de simplesmente não fazer nada, não tem condições de fazer nada, né? Mas a paz de tu estar respeitando a tua essência, de tu dizer para aquela pessoa, não, tu passou o teu limite, daqui eu não quero mais, porque isso eu acredito que eu não mereço. É isso, né? E contar com pessoas que te deem amor, porque muitas vezes realmente a gente não tem coragem, e eu acho que sim, tem que denunciar, né? Deve ser denunciado. Agora, para aquela realidade, vamos ser realistas, para aquela mulher que não tem coragem de denunciar, compartilhe com sua rede de apoio, com amigos, com familiares que tu confia, né? Que vão te dar o apoio, vão te dar o carinho que tu precisa para sair dessa, né? Para ter coragem de sair dessa. Carol, assim, ó, com certeza, felizmente, tu conseguiu sair dessa situação. Hoje tu é uma nova mulher, ou seja, tu é a Caroline de antes, quando tu entrou nessa relação. Tu conseguiu resgatar a tua autoestima, tu conseguiu resgatar o teu amor próprio e hoje tu está aqui abrindo o teu coração e servindo de exemplo para tantas mulheres que estão vivendo essa situação de violência doméstica em seus lares. A estatística mostra que com a pandemia houve um aumento considerável de mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência diariamente. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, por tu ter vindo aqui e falar e colocar a tua história, a história da tua vida e o êxito e o sucesso que tu tem hoje de conseguir ser uma mulher livre, feliz, independente. Não existe preço para a liberdade de uma mulher ir e vir, sem ter alguém que te humilhe, que te rebaixe, que te maltrate. Isso aí não tem preço. Isso é ter qualidade de vida. Isso é viver bem. Então, assim, para finalizar, Carol, qual é a mensagem que tu passa para essas mulheres que estão nessa situação? O que elas precisam fazer para acordar e para começar a viver a sua própria vida de uma forma diferente do que elas estão vivendo hoje? Vocês precisam de amor, né? E principalmente o amor próprio, né? E na teoria parece algo tão simples, na verdade é muito difícil, mas saindo numa relação que você não está bem já é um primeiro passo, né? E como eu falei antes, há muita coisa para ser vivida, né? Há muita experiência que o mundo promete e vai acontecer coisas ruins, vai acontecer coisas boas, mas ser a protagonista da própria história, tu escreve a tua história, tu decide o que quer viver. E se eu posso te dizer alguma coisa, precisa de amor. Isso não é amor. Então, coragem, força e acredita. Uhum, Acredita e vá viver, vai lutar, busca tua rede de apoio e busca realmente algo que não te subestime, que não te machuque, que tu busque a força e saia dessa. uhum. Muito bem, Carol. Então, você que está nos ouvindo agora, coragem, força, determinação. Você que está vivendo uma situação difícil, vamos lá, vamos sair dessa. A vida depois de uma ilusão.
Gostou do vídeo? Então curte ele e se inscreve aqui no canal. Toda semana nós temos um vídeo novo com temas que vão te ajudar a refletir sobre a sua própria vida. Carol, um grande abraço, muito obrigada e para você até o nosso próximo encontro. Até. Obrigada, Rosane.